Olá, bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials, e nessa aula nós vamos falar sobre alguns padrões que nós temos na hora de criar APIs RESTful. Vamos ver também como é que nós fazemos para colocar uma requisição POST e também retornar erros. Então, começando dos padrões, vamos alterar algumas coisas aqui. O padrão, quando você está criando endpoints, quando você está criando classes que vão ter métodos para retornar recursos, é utilizar esse nome no request mapping no plural. Então, vamos adicionar aqui o S para ficar students. E se você tiver apenas um método get na sua classe, aqui no seu método, você não precisa de um path. E geralmente o método get ele está associado a retornar tudo que você colocar naquele endpoint. Então, se você digitar localhost lá, /students, ele sabe que você está querendo get e que você também vai retornar tudo. Outra coisa também, esse auto-wired aqui, nós podemos colocar ele dentro de um construtor, e assim você some com o warning do IntelliJ. Agora, vamos ver como é que nós podemos fazer para retornar apenas um elemento dessa lista. Mas como nós vamos fazer um post também e nós ainda não estamos utilizando bancos de dados, vamos fazer algumas mudanças aqui. Dentro desse estudante, vamos criar mais dois atributos. Vamos criar um atributo int id. Bom, para facilitar a nossa vida, vamos criar um construtor que recebe tanto o nome como o id. E também nós precisamos criar um construtor padrão. Eu não vou criar porque eu quero que vocês vejam o erro que vai dar na hora que nós fizermos o post. E o outro atributo que eu quero que vocês façam, primeiro vamos arrumar aqui, rapidamente. Pronto. O outro atributo será uma lista, private list de student. Vai ser um student list. Porque nós ainda não estamos trabalhando com banco de dados, então vamos trabalhar com uma lista dinâmica. Só que eu não quero ter que ficar criando uma lista todas as vezes que eu instanciar um objeto do tipo estudante. Então, vamos criar uma lista estática. E vamos criar também um método. Vamos ver, depois dos construtores. Primeiro vamos adicionar o out insert get set. Como essa lista é estática, vamos colocar ela pública aqui. E vamos criar um método chamado public, na verdade pode ser private static void student repository. Vamos imaginar que nós temos um repositório de estudante, onde nosso estudante list vai receber new array list. Vamos criar aqui um aslist dentro. Por que nós não retornamos diretamente um aslist? Porque o aslist ele não vai deixar você alterar o tamanho dessa lista. E como nós vamos trabalhar inserindo valores, nós precisamos alterar o tamanho da lista. Nós temos aqui alguns valores. Vamos copiar, na verdade vamos copiar esse aslist inteiro aqui. Ctrl V. Então ficou assim. E vamos criar um bloco de inicialização estático para chamar student repository. Pronto. Então, algumas modificações só para deixar a classe mais simples. Volta ao ponto e vírgula aqui. E aqui, na hora de retornar desse list all, nós vamos retornar, vamos fazer algumas mudanças também, porque do jeito que nós estamos utilizando hoje, nós não estamos retornando um status code. E é uma boa ideia você retornar o status code junto com os seus valores. Então vamos trocar aqui. Vamos falar, olha, a gente vai retornar um response entity. Response entity. Vamos colocar aqui, vamos utilizar o wildcard de generics. E nós vamos retornar aqui response entity. Vamos remover todo esse cara. Vamos chamar student.studentList e
o http status.ok. Faltou o new aqui. Pronto. Agora nós estamos retornando a nossa lista de estudantes e também o status dessa requisição. Então, se foi tudo ok, retorna ok. Geralmente o método listAll não vai dar problema, mas vamos falar sobre tratamento de erros em classes futuras. Vamos voltar aqui para o nosso Spring Boot Essentials Application, Ctrl Shift F10. Vamos executar o nosso método. Lembre-se que nós tiramos o listAll dentro do Student Endpoint. Então, se nós chamarmos /student, é para ele retornar a nossa lista. Então, localhost 2.8080/student. E nós temos a nossa lista aqui do jeito que nós estávamos recebendo. Só que agora a diferença é que nós temos um status também. Vamos chamar aqui. Então, temos o status ok 200. Bom, vamos criar um método agora para buscar um valor dessa lista. Então, vamos criar um método. Podemos copiar aqui esses valores. Só que agora, esse método aqui, getStudentById, eu gosto de nomear meus métodos de uma forma bem simples, porque para mim, nome de funções e métodos são praticamente uma documentação em si. Como tem aqui o método requestMethodGet aqui e aqui, eu preciso definir um deles, um nome. Então, nesse daqui, o path vai ser, seguindo os padrões REST ID. Então, quando digitar /students/ um valor ID, eu vou retornar o ID. Eu preciso pegar esse ID aqui na minha assinatura, utilizando o @pathVariable. Eu preciso dizer o nome, o mesmo nome que eu coloquei bem aqui. Agora o tipo, e vamos dar um nome. Então vamos pegar aqui int index recebe student ponto student list ponto index of, e o objeto vamos criar new student. Bom, nós não temos um que recebe apenas um ID, então vamos fazer o seguinte: student recebe new student.setID. Então, por que a gente está fazendo isso aqui? Porque a gente ainda está trabalhando com banco de dados. Então, a única forma de você descobrir se aquele cara está ou não na lista é você utilizando o index of para retornar o valor do índice. E se ele não existir, ele vai retornar -1. Então, é por isso que a gente está fazendo esse monte de linha de código. Mas, se você estivesse utilizando o banco de dados, o que nós vamos fazer em aulas futuras, tudo isso daqui vai sumir. Na verdade, isso aqui também vai sumir. E nós vamos fazer uma busca direta lá. Então, eu tenho duas condições aqui. A primeira, se o index for igual a -1. Se for igual a -1, significa que ele não achou. Então, aí é que entra uma dúvida que, sinceramente, é difícil você achar uma resposta na internet. Muita gente fala que se ele não achar, você deve retornar nada, simplesmente vazio. Outras pessoas falam que você tem que retornar uma mensagem de erro com um status not found. Mas aí você se pergunta, se você fez a requisição ok, mas não achou, o not found ele geralmente é utilizado quando você não encontra nenhuma página, você não encontra aquele recurso. Não, na verdade, fica uma situação meio complicada. No final das contas, o que eu faço? O padrão que eu sigo é o mesmo padrão para todo o sistema. Então, dependendo do que você escolher aí, eu acho que o mais importante é você definir um padrão e seguir esse padrão à risca. Então, se aqui, por exemplo, eu defini que eu sempre vou retornar uma mensagem de erro e o status not found, eu tenho que fazer isso para todas as classes. Se eu decidir retornar um objeto vazio, dizendo que a requisição foi ok, mas que nada foi encontrado, ou não teve nenhum tipo de conteúdo, você tem que seguir isso para todos os métodos
que você utilizar para pegar um valor. Bom, então aqui vamos fazer o seguinte, vamos utilizar fazendo uma requisição. Se não encontrar, nós vamos retornar uma mensagem de erro. Então vamos criar aqui uma classe. Vamos criar primeiro um pacote chamado error e vamos chamar esse cara uma classe de custom error type. Então essa classe custom error type vai ser uma classe bem simples, onde nós vamos ter aqui um método privado chamado de tipo string chamado error message. Eu vou ter um construtor e eu só vou criar o método get. Aí o que eu vou fazer? Se o índice ele for -1, nesse caso significa que ele não encontrou. Então, return new response entity. Eu vou colocar aqui new custom error type student not found. E eu vou passar http status not found. Tem no content or not found. Vamos utilizar not found para dizer que aquele estudante não foi encontrado. Legal, então se for -1 ele retorna isso, e se não for -1, o que ele vai fazer? Ele vai retornar return new response entity student.studentlist.get o valor do índice. Então você pode ver aqui que o método get ele retorna, ele pede um índice. Então não tem como você passar um objeto nesse caso. E http status ok. Pronto. Então ficou um pouquinho grande aí, mas na verdade a gente removeria um monte de linha quando formos utilizar o banco de dados. Legal, então nós temos aqui o nosso getStudentById. Vamos reiniciar o servidor. Adicionamos um método. Vamos passar o ID aqui 1. Opa, student not found. Vamos ver por que ele não está achando. Vamos debugar. Bom, já sei por quê. Esquecemos de colocar os IDs. Vamos voltar aqui no student. Então no asList aqui, onde estamos passando só o nome, vamos colocar um para o Deku e o 2 para o Todoroki. Eu acho que não precisa reiniciar. Nós configuramos o hot deploy. Vamos fazer o teste aqui então. Parece que precisa reiniciar. Ainda está falando que o estudante não está encontrado. Dessa vez vamos debugar de novo, porque teoricamente está tudo certo. Então vamos lá, student list. Como é que está a situação do nosso estudante? Temos um index of student. Realmente não vai funcionar se você não sobrescrever o método equals e hashcode. Nessa altura do campeonato esquecer esses dois caras fica difícil, né? Equals e hashcode, next, seleciona só o ID, finish, e agora vai, pelo amor de Deus, velho. Enter. Não preciso mais disso. Agora nós temos o valor que nós estávamos querendo. Bom, então, essa aula está ficando muito longa, vamos terminar por aqui. Na parte 2 nós vamos ver como é que nós fazemos uma requisição post e também vamos instalar o postman para fazer essa requisição. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!